Você já parou para pensar que os números reais formam um corpo ordenado completo? Olá, eu sou Thiago Reis, pesquisador e professor de matemática, e neste InMath veremos o segundo lema que utilizaremos na demonstração de que o corpo ordenado dos números reais é completo. Para demonstrarmos que o corpo ordenado dos números reais é completo, precisamos de alguns resultados prévios. O segundo resultado diz que, para todos R e S racionais, segue que a classe da sequência constante R é menor que a classe da sequência constante S, se e somente se R é menor do que S. Vejamos um esboço da demonstração. Se a classe da sequência constante R é menor que a classe da sequência constante S, então, por definição, os elementos da sequência constante S estão à direita dos elementos da sequência constante R. Mas os elementos da sequência constante S são todos iguais a S, e os elementos da sequência constante R são todos iguais a R. Logo, S está à direita de R. Se R é menor que S, então S está à direita de R. Além disso, a distância entre eles é constante, uma vez que eles são números constantes. Como todos os elementos da sequência constante S são iguais a S e todos os elementos da sequência constante R são iguais a R, isso significa que a distância entre os elementos da sequência constante S e os elementos da sequência constante R é maior que alguma constante, metade da distância entre R e S, por exemplo. Mas os elementos da sequência constante S estarem à direita dos elementos da sequência constante R e a distância entre eles ser maior que alguma constante, significa que a classe da sequência constante R é menor que a classe da sequência constante S. Vamos então à demonstração em si. Sejam R e S números racionais arbitrários. Suponha que a classe da sequência constante R é menor que a classe da sequência constante S. Daí, pela definição que demos à relação de ordem, existe D racional positivo tal que a diferença entre os elementos da sequência constante S e os elementos da sequência constante R é maior que D. Como S menos R é maior que D e D é maior que zero, temos que S menos R é maior que zero, donde R é menor do que S. Reciprocamente, suponha que R é menor do que S. Daí, S menos R é maior do que zero. Como S menos R é um número positivo, sua metade também é um número positivo. Além disso, todo número positivo é maior que sua metade. Denotando S menos R sobre 2 por D, como S menos R sobre 2 é maior que zero e S menos R sobre 2 é o D, temos que D é maior que zero. Como S menos R é maior que sua metade e sua metade é o D, temos que S menos R é maior que D. Mas existir um número racional positivo, tal que a diferença entre os elementos da sequência constante S e os elementos da sequência constante R é maior que este número, é exatamente a definição de dizer que a classe da sequência constante R é menor que a classe da sequência constante S, concluindo assim a demonstração. Façamos uma pequena revisão. Se a classe da sequência constante R é menor que a classe da sequência constante S, então os elementos da sequência constante S estão à direita dos elementos da sequência constante R, e a distância entre eles é maior que uma constante. Mas S está à direita de R já é suficiente para dizer que R é menor do que S. Agora, se R é menor do que S, então S está à direita de R e a distância entre eles é maior que a metade dela mesma. Por isso, a distância entre os elementos da sequência constante S e os elementos da sequência constante R é maior que uma constante. Mas dizer que os elementos de uma sequência estão à direita dos elementos da outra e a distância entre esses elementos é maior que uma constante, significa que a classe da sequência dos elementos que está à direita é maior que a classe da sequência dos elementos que estão à esquerda. No próximo InMath, veremos um terceiro lema que será utilizado na demonstração de que o corpo ordenado dos números reais é completo.